Então, eu gostaria primeiro de dar a palavra para a Cíntia Chagas, e ela vai discorrer, e depois eu coloco um outro convidado aí também, a escolha da vereadora Dura Salabert, que convidou, quem mais convidou? A vereadora? Foi a Isa, né? Aí a gente passa para um outro, tudo bem? Então, com a palavra, Cíntia Chagas. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos, perfeitamente, Cíntia. Ok. Bem, eu não sou da política, obviamente, mas eu tenho sido procurada de forma recorrente por deputados, por vereadores, todos pedindo um esclarecimento meu acerca da linguagem não binária ou do dialeto não binário, né? A gente pode dar aí o nome que a gente quiser. Participei agora do projeto da deputada Ana Campagnolo, por meio do qual ela conseguiu proibir a utilização desse dialeto nas escolas de Santa Catarina. E os argumentos, eles, assim, com todo respeito, tá, aos não binários, às ideologias que são diferentes das minhas, com todo respeito mesmo, mas os argumentos, eles são baseados em paixões ideológicas apenas. Eles não têm nenhum respaldo científico, e os argumentos, o principal argumento é o argumento da inclusão, né? Mas o que se vê aí é uma pseudo-inclusão, na medida em que pessoas que não têm nada a ver com essa história são extremamente prejudicadas. Por exemplo, as crianças que têm dislexia. Essas crianças são prejudicadas, obviamente, quando elas tentam entrar em contato com esse dialeto. Temos também a questão dos surdos, né? Os surdos que compreendem o outro por meio da linguagem labial. Como compreender um todex, né? Cria-se aí uma dificuldade desnecessária. Fora isso, há também os cegos, que fazem leitura por meio de softwares, e eu fico imaginando como essas pessoas que já lidam com tantas dificuldades no dia a dia, como essas pessoas vão entender um dialeto, ou seja, impõe-se uma dificuldade a essas pessoas, a esses cidadãos, completamente desnecessária. Fora isso, nós temos uma maioria, né, eu vou usar aqui até um pleonasmo, com toda licença, uma grande maioria que simplesmente não concorda com essa imposição. Outra coisa, se a gente pensar aí do ponto de vista da língua em si, o dialeto não binário ele é muito arbitrário, né? Coloca-se ali a letra E no fim de uma palavra, como se aquilo fosse determinar de fato o gênero e tal. Se a gente pensar também, olha só, a nossa língua, a língua portuguesa, ela veio do latim. No latim nós tínhamos o gênero neutro, o gênero feminino e o gênero masculino. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Por isso que quando eu falo, por exemplo, boa noite a todos, eu já estou incluindo aí homens e mulheres, né, do ponto de vista da nossa língua, da língua portuguesa. Outra coisa interessante de se pautar aqui é a posição, o posicionamento da França. Aqui nós temos a Academia Brasileira de Letras. Na França, eles têm um órgão chamado l'Académie Française. E eles falaram, né, todo mundo viu isso, que eles disseram que a linguagem neutra ela é uma aberração linguística, na medida em que ela deturpa completamente o francês. E falaram, inclusive, que a língua francesa corria um perigo mortal por conta desse dialeto. E, recentemente, o ministro nacional da Educação francesa proibiu a utilização do dialeto não binário, não somente nas escolas, mas também nas faculdades. Ou seja, temos aí já o exemplo de um país e, no meu modo de ver, nós deveríamos seguir esse exemplo. E quando se fala assim, por exemplo, as pessoas dizem, mas a língua é viva, né? Vocês são muito conservadores e tal, nós aqui do lado de cá. Bem, eu concordo, é óbvio que a língua é viva, né? Senão estaríamos falando vossa mercê até hoje, mas todas as mudanças que ocorreram na língua ocorreram de forma natural, não por uma imposição ideológica. Por fim, termino dizendo que, como todos sabem aqui, a língua ela é um patrimônio, e esse patrimônio precisa ser preservado a qualquer custo. Então, eu estou aqui
falando em nome de professores de português que, obviamente, amam a própria língua e não se deixam levar por paixões ideológicas. Muito obrigado, Cíntia. Eu vou só fazer uma pergunta aqui primeiro, com relação à quantidade de convidados, Duda e Isa, que estão presentes seus, só para a gente cronometrar aqui. Sabem me dar aí a quantidade exata? Sim. Pode ir, Isa. Não, é que eu incluí o João Maria. Só esse convidado. Os outros foram pela vereadora Duda. Vereador, eu vou conferir aqui, aqui ao lado, na lista de chamada, e eu passo a fala para alguém e lhe caminho no chat, pode ser? Tá, Joé. Mas você não sabe a quantidade total de convidados? No caso da Isa é somente um. Os seus são quantos? Nós convidamos 7 pessoas, porém não sei se todos estão presentes. Ok. Convidados da Dura Salabé, poderiam, por favor, se pronunciar, só para eu ter a quantidade, por favor, para a gente cronometrar o tempo aqui? Paulo Liotti, estou aqui presente. Ok, Paulo. Marcos Paulo, presente. Marcos Paulo. Alexandre Bahia. Alexandre. Rodrigo Borba. Rodrigo. Caio Pedra. Caio Pedra. Junô Maia, da UFMG. Perdão, não escutei o seu nome. Junô, J-U-N-O-T. Junô Maia, da UFMG. Junô Maia, boa. Mais alguém? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então são 6, contando com o da Isa, são 7. Eu vou passar a palavra agora, Duda, para quem você quiser aí escolher dentre esses 7, e depois eu passo a palavra para o Thomas Juliano, ok? Obrigada, presidente. Eu passo a fala, então, para o Rodrigo Borba, professor da UFRJ. Ok. Sou eu. Boa tarde a todo mundo. Obrigado, Duda, pelo convite. Vou discutir alguns aspectos do projeto de lei. Eu sou linguista aplicado, trabalho na UFRJ, fiz pós-doutorado na Universidade de Oxford, com uma das maiores especialistas sobre questões de linguagem inclusiva, linguagem e identidade, linguagem e gênero. Terminei isso em 2018. E a minha pesquisa também trata sobre esses temas, e atualmente eu tenho, de fato, estou fazendo, de fato, uma pesquisa sobre esses fenômenos que se chamam de diferentes formas de linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem não sexista, linguagem inclusiva. São diversos fenômenos, e ao contrário do que a professora Cíntia Chagas chama, não são dialetos. Linguistas aqui que estão aqui na sala sabem definir melhor o que é uma língua e o que é um dialeto, né? Então, não se trata de questão de dialeto. Além disso, outra questão referente a especificamente esses fenômenos, também não se trata de mudança linguística, como a professora Cíntia mencionou, falando que todas as mudanças linguísticas são naturais da língua e não vêm de fora, o que também não se sustenta. Tem muitas mudanças que são impostas de forma externa à língua. Nem todas as mudanças são internas, orgânicas. Ou seja, esse fenômeno que estamos vivendo agora no país não se trata de um processo de mudança linguística. E eu não vou entrar aqui nos detalhes de como uma mudança linguística se dá, porque são detalhes muito técnicos, mas o que se vê tanto no Brasil quanto em outros países em que esse fenômeno acontece é um processo de coexistência, ou seja, são simplesmente recursos a mais que são adicionados a determinada fatia de uma comunidade de fala. Ou seja, já aí se questiona esse medo que se tem de que a linguagem neutra vai destruir a herança linguística do país. Não vai ocorrer. E vou dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que fenômenos como linguagem inclusiva já estão muito mais
bem sedimentados e institucionalizados aqui no país, que aqui no Brasil, desde pelo menos a década de 70, uma pesquisa histórica num corpus da professora Annie Curzan, da Universidade de Michigan. Uma pesquisa num corpus de língua inglesa histórico com quase 1 bilhão de palavras. O que ela nota é que o fenômeno é um pouco diferente. Ela está lá estudando o uso de formas duplas he-she em vez do masculino genérico he, que seria supostamente neutro. E o que ela mostra é que, em diferentes contextos, primeiro, ela mostra que as duas formas coexistem, ou seja, a forma inclusiva não substituiu a forma não inclusiva, o masculino genérico. Está dando eco. Melhorou? Eu estou me ouvindo 3 vezes. Tá bom, desculpa. Já mudei a Sescom, às vezes eles desligam o microfone do nada, gente. Tá bom. Tá bom, então vou voltar ao meu ponto. Vou interromper só um minutinho. Vamos ter 7 minutos, tá bom? Para cada convidado, só para a gente não extrapolar o tempo da audiência pública. Beleza? Pode continuar. Tá ok, obrigado, Nicolas. Ou seja, não se trata de um processo de mudança. Esses fenômenos não ameaçam a norma culta, o que no projeto de lei chama de norma culta, mas há uma inconsistência nesse projeto de lei que toma norma culta por norma padrão. São 2 fenômenos completamente diferentes. Norma culta, em sociolinguística, é a variante falada pela comunidade de pessoas cultas de um país. E por pessoas cultas se entendem pessoas que têm alto nível de escolarização. Nesse sentido, fenômenos de linguagem neutra, por exemplo, o uso do e, poderia, em algum sentido, ser considerado parte da norma culta, porque a grande maioria das pessoas que utilizam são altamente letradas. Outro ponto importante, que no projeto de lei há uma inconsistência referente ao conceito de linguagem neutra, né? Ou seja, não define o que quer regimentar. Não é um fenômeno só, são vários fenômenos que coexistem, como eu já disse, e, além disso, outras pesquisas, por exemplo, aqui na Argentina, para usar uma língua mais aparentada do português, que os fenômenos e as estratégias são muito semelhantes. Uma pesquisa de um lexicógrafo, alguém mencionou aqui um lexicógrafo, vou falar de outro lexicógrafo, um lexicógrafo que chama Santiago Kalinowski. Ele fez uma pesquisa para verificar essas formas neutras, né? Com X, com arroba, a forma dupla, professor a professor, e o E. Então, ele coletou dados de 2007 a 2020, fez um corpus de textos online, de textos de internet, com milhões de palavras, e o que ele constatou é o seguinte: esse fenômeno que está se chamando de linguagem neutra não se constitui, como eu já disse, num fenômeno de mudança, mas sim um fenômeno de acréscimo lexical. O que essa pesquisa mostra? Que a grande maioria das palavras utilizadas com essas formas se concentra num pequeno grupo de 5. Ou seja, no Brasil a mais corrente seria todes, ou amigues. Na Argentina é semelhante. As 5 palavras mais utilizadas com formas neutras são 5. Irres, amigues, todas e mais 2 que eu não lembro. Ou seja, não existe perigo algum nem a norma padrão, nem a norma culta. Absolutamente nenhum. Outra, na minha pesquisa atual, que eu estou entrevistando professoras e professores de escolas particulares e públicas, pelo que me dizem, com relação a esse fenômeno, a demanda nunca vem de docentes. Ou seja, não são docentes que chegam lá na sala de aula e vamos estudar a linguagem neutra. Mesmo porque isso não está no currículo. Há uma BNCC, uma base nacional, né, curricular, há um plano nacional de educação, ou seja, o direito de crianças e adolescentes estudarem a norma culta, né,
e a ortografia estabelecida finalizar, já viu, está garantido. professor? Já estou terminando. Já está garantido. Já está garantido. Ou seja, a minha fala aqui é mais no sentido de desmistificar. Então, só para terminar esse ponto, eu já entrevistei 125 professoras e professores de diferentes níveis, fundamental e médio. E quando esse assunto vem, todos dizem, absolutamente todos disseram que a demanda por tratar desse fenômeno em sala de aula veio das turmas. Isso porque professores já têm um currículo bastante apertado para ensinar. E essa demanda vem das crianças e de adolescentes porque está na internet, está no mundo. Então, a minha preocupação é a seguinte, proibir a presença disso. Quando alunos, e já estou terminando, vereador Nicolas, quando alunos e alunas demandam isso de docentes, vai impedir uma estratégia pedagógica que poderia ser muito útil de docentes ensinarem, olha, isso aqui é um fenômeno que serve para isso, de inclusão, que determinadas pessoas gostariam de ser chamadas assim, mas esse tipo de linguagem você não vai usar no seu currículo, por exemplo. Ou seja, pode ser usado como uma estratégia pedagógica justamente para ensinar a norma culta e dizer, olha, isso você vai usar na internet com seu grupo de amigos, caso você tenha pessoas trans que se identifiquem assim. Mas, em sala de aula, quando você procurar um emprego ou em qualquer outro contexto de uso, você vai usar essas outras formas. Ou seja, não existe isso que a gente chama de o português. Em diferentes contextos se usa diferentes formas, diferentes registros. Aqui com vocês eu estou falando como professor. Vou sair daqui, vou para a academia, se pudesse ir para a academia, mas não vou poder por causa da pandemia, mas lá falaria outras formas, com outros vocabulários, né? Ou seja, é um projeto de lei que, além das inconsistências conceituais, pode sair pela culatra. Com relação à questão do projeto de lei, professor, no parágrafo 1 aqui do nosso substitutivo, nós caracterizamos, né, deixamos bem claro o que é a linguagem neutra. Então, nós colocamos aqui, olha, para efeito desta lei, entende por linguagem neutra ou não binária aquela que descaracteriza o uso da norma culta da língua portuguesa e seu conjunto de padrões linguísticos, através da alteração morfológica das palavras na comunicação oral e escrita, tendo por finalidade a não identificação ou a não definição de gênero masculino ou feminino. E para os próximos convidados, eu deixo aqui, né, para vocês rebaterem, né, para a gente realmente conversar, principalmente com relação ao que a Cíntia falou, né, com relação aos surdos, disléxicos e cegos, porque fala-se muito de inclusão, mas nunca se toca naqueles que realmente serão afetados, e principalmente, né, com relação a se é uma inclusão, né, qual é a quantidade de pessoas não binárias, né, que existem no Brasil, para nós né, mudarmos alterarmos toda a nossa linguagem por conta de uma porcentagem muito pequena. Óbvio, né, as minorias elas também têm o seu lugar. Contudo, o que eu sinto, né, principalmente, né, de todo o ativismo que provém tanto do movimento feminista quanto do movimento LGBT, é muito mais um tom não de aceitação, mas de imposição. Isso é o que eu sinto, né, é a minha opinião. Inclusive, quando nós falamos sobre essa questão de patrulhamento, né, ideológico, que eu sinto que seja, né, a questão da linguagem neutra, né, isso é antigo, né, a Monique Wittig, né, uma feminista aí renomada, né, antiga, disse que, olha, a luta feminista começa pelo controle da linguagem. Então, eu gostaria, né, que os próximos também convidados pudessem discorrer a respeito disso, se de fato é uma pauta ideológica, né, inclusiva nesse sentido, ou se de fato é somente mesmo um patrulhamento ideológico. Nicolas, eu poderia fazer uma pergunta? Só deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Obrigado, Nicolas. Só um minutinho, Cíntia, a pergunta é para o professor? Mas antes de ela fazer a pergunta, eu gostaria de acrescentar alguma coisa com base no que você falou. Ok. Aliás, duas coisas. Como eu falei aqui citando pesquisas em diversos contextos, não se trata de imposição alguma, é usado em alguns contextos. Tanto é que
falei aqui da pesquisa da professora Anne Curzan, falei aqui da pesquisa do professor Santiago Kalinowski, e essas formas se concentram em algumas, as formas neutras se concentram em alguns contextos somente, são utilizadas em alguns contextos e são concentradas em algumas palavras somente, ou seja, não se trata de nenhuma imposição. Segundo, com questão de com crianças disléxicas. Há uma pesquisa do Laboratório de Psicologia Aplicada da Universidade de Freiburg, coordenado pelo professor Pascal Gigatz, que estuda diferentes formas de linguagem neutra em diferentes línguas, inclusive línguas aparentadas do português, como espanhol, italiano e francês. Nas pesquisas dele, ele mostra que essas formas não acrescentam dificuldade na leitura, ou seja, o ser humano, nosso cérebro, se adapta às formas que lê. E dois, esse resultado dessa pesquisa vale também para crianças com dislexia. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é trazer resultados de pesquisas para justamente desmistificar o que está acontecendo e tentar combater esse medo. Agora, o ponto sobre a Monique Wittig, a gente não pode tirar as coisas fora de contexto, vereador Nicolas. Quando ela disse que a luta do feminismo é o controle pela linguagem, ela não estava falando da forma de língua, ela estava falando da linguagem como sistema de classificação, no qual a mulher é vista como inferior ao homem, ou seja, uma questão de sentido, não de forma. Ela está falando de discurso. Só digo isso para a gente tomar cuidado para não tirar coisas do contexto. Professor Cíntia? Eu queria deixar duas perguntas aqui, até porque, infelizmente, eu não poderei ficar aqui por muito tempo, mas a primeira delas que inclusão é essa que pretende incluir uma parcela da sociedade que não alcança nem 2% e que gera dificuldades a quem já vive, já respira uma dificuldade relacionada à linguagem, que são esses três grupos sobre os quais eu falei, os surdos, os cegos e os disléxicos. Então, eu queria entender que inclusão é essa, porque eu vejo, na verdade, uma exclusão dessas pessoas. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é perguntar para o professor, questionar a ele o seguinte: qual foi a ideologia, qual era a ideologia dessas pessoas entrevistadas pelo senhor? Pode falar, professor. Novamente a questão da inclusão. Como eu disse, pesquisas mostram que crianças disléxicas, assim como crianças não disléxicas, adaptam a sua leitura ao texto que tem à frente. Isso tem pesquisa. Os surdos e os cegos, existe alguma pesquisa? Eu estou falando de questões disléxicas. A questão de surdos. A questão do surdo, linguagem Libras, também não seria problema, porque Libras não tem gênero gramatical. É simples assim, não existe gênero gramatical em Libras. O que acontece é que, para dar o gênero de uma palavra, surdos marcam masculino, barba, feminino, e tem um símbolo não binário também. Ou seja, não afeta surdos, porque a Libras em si gera seus próprios signos. Mas eu falei e a outra questão de foi leitura labial, eu não falei de Libras. Oi? A leitura labial? A leitura labial também. Leitura labial, da dificuldade na leitura labial. Eu não falei em momento nenhum das Libras. Tudo bem, então a leitura labial. Primeiro, como eu disse, não se trata de um fenômeno de mudança linguística, ou seja, não afeta o país inteiro, muito menos todos os falantes de português. Isso é usado em contextos muito específicos. E ainda assim, o uso Professor, do você pode falar quais contextos específicos são esses? Seria o quê? Na universidade, na escola? Não, principalmente na internet. Essas formas de linguagem neutra surgiram em grupos de pessoas trans não binárias na internet.
Sim, a grande questão aqui, só para a gente, né, voltar à própria Só deixa eu questão do voltar à projeto. questão da Cíntia, senão eu vou Ok. não posso esquecer Pode esse prosseguir. ponto. Tudo bem. Caso fosse, por um acaso, uma questão de mudança geral, que acontecesse, que alguém falasse isso com uma pessoa que lê lábios, a diferença não é tão grande, é um E. Falar todos e todes, no lábio não muda muito, porque a articulação da vogal, O e O, acontece em lugares semelhantes na boca. Não vai mudar a articulação total da leitura. Mas não seria o caso, porque, como eu disse, não é um caso de mudança linguística, um caso de coexistência. Se usa isso em contextos muito específicos e, principalmente, na internet, entre alguns grupos que gostariam de ser chamados por meninos, por exemplo. É uma questão de respeito, basicamente. Agora, com a questão da ideologia das professoras, professora Cíntia, eu entrevistei, como eu disse, mais de 100 docentes. No protocolo de pesquisa, não havia pergunta de qual a sua ideologia. Mas, pelo que se fala, pelas ideias discutidas nas entrevistas, especialmente com relação à língua, em todos os tipos de filiações ideológicas. Tinha docentes conservadores com docentes menos conservadores. Mas a questão que me traz aqui, e que eu acho importante salientar, é que de todos, 100% das pessoas que eu entrevistei que disseram que a demanda vem da turma. Ok. O próximo convidado aqui, no caso, será quem? Duda? Quem será? O vereador, eu acho que como você pensou numa articulação que era hora um ponto, hora o outro, o último a falar fui eu que convidei. Acho que pode proceder com o seu convidado. Você prefere, Thomas, ou pode deixar mais 2 convidados, depois você fala? Pode ficar a sua preferência aí. Como preferirem. Tá. Só uma última coisa, então, para chamar o próximo convidado, é que, por que eu fiz essa pergunta, né, professor, e onde são esses locais específicos? Porque nós estamos vendo, né, não somente na internet, né, na escola, me fugiu aqui, vou até abrir aqui para eu não perder, o Colégio Franco Brasileiro, né, ali no Rio de Janeiro, ele já deu, né, digamos assim, toda a autonomia aos professores para utilizarem a linguagem neutra, né, dentro de sala de aula. Então, eu vejo que não é uma coisa simplesmente que querem colocar na internet, até mesmo porque na internet já é liberado. Então, qual que seria a luta? Né, se na internet pode, já está liberado, não tem problema nenhum. Eu vejo que a grande preocupação, né, nossa de fato, conservar para que isso não chegue até a sala de aula, tá? Eu entendo, então, Nicolas, mas só deixa agora esse ponto, porque também houve uma distorção sobre a questão do liceu. Eu dei consultoria. Perdão, não ouvi. Houve uma distorção do que aconteceu no liceu. Aliás, okay. O liceu é aqui do ladinho da minha casa. O liceu não liberou total. O que aconteceu foi uma nota que circulou entre os pais. Aquilo não foi, a linguagem neutra não foi incluída no currículo. Sim, não foi o que eu disse, foi exatamente... Foi o que você disse. Não, pode pegar a gravação. Eu falei que a escola deu autonomia... Não disse em outras palavras. Eu falei que a escola deu autonomia aos professores para poderem utilizar isso dentro de sala de aula. E não falei hora nenhuma de colocar isso na prova. Está gravado, inclusive eu li a nota, né, antes de participarmos aqui. A escola realmente falou, olha, nota, né, sobre todo o ocorrido. Eles falam, olha, nós não colocamos isso nas provas, né, não vamos colocar o pronome neutro nas provas e tudo, mas nós demos autonomia dos professores, né, dos próprios alunos, de digamos assim, praticarem, né, a linguagem neutra dentro de sala de aula. Basta ler a nota mesmo que eles fizeram. De hora nenhuma eu falei que isso estava como base ali da escola em suas provas ou atividades. Né? Basta tudo bem, então só para... Não, tudo bem, tudo bem. Mas só para reiterar o que eu disse, quando a gente olha para as práticas, para a empiria, o que as pessoas estão fazendo de fato, eu estou fazendo trabalho etnográfico no liceu, e embora haja essa autonomia,
professores não trabalham com isso em sala de aula. Contudo, crianças, algumas poucas, mencionam em algumas brincadeiras. Ou seja, não há ameaça à língua portuguesa, muito menos de se tornar currículo. Porque, como eu disse, e vou salientar, não é uma questão de mudança linguística. E não é também uma questão de imposição à norma culta. Muito pelo contrário. Até mesmo porque, se essa linguagem neutra virasse a norma, a outra linguagem neutra surgiria, porque é uma questão justamente de questionamento da norma. Ok. Veremos ao longo do tempo. Veremos ao longo do tempo. Vou chamar o próximo convidado aqui, o Rodrigo foi. O próximo que eu anotei é o Alexandre. Alexandre, você tem 7 minutos. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse debate. Eu obviamente não vou falar sobre questões de léxico, porque não é a minha área. Eu sou advogado e sou doutor em Direito Constitucional. Eu agradeço muito a Duda Salabert pelo convite. E a minha questão, acho que eu posso dividir em duas partes. Primeiro, uma questão de forma. Não me parece que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte tenha competência constitucional para debater essa questão, porque a definição dos conteúdos mínimos ela é dada por norma federal. E aí, nesse sentido, o STF já tem decidido sobre várias leis municipais, por exemplo, falando sobre uma pseudo-ideologia de gênero, alguma coisa assim nas escolas, e falando exatamente que essas normas violam a Constituição por uma violação de competência. Então, acho que a primeira questão que a gente precisa debater, eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai precisar debater, é a questão de não competência do Legislativo Municipal para estabelecer questões relativas a currículo, mudança ou não de currículo, porque, na verdade, isso é definido, como eu disse, nos parâmetros curriculares nacionais, isso é definido por norma da União. As decisões que o STF já deu aí a respeito, pelo menos 2 ou 3 ADPFs que o STF já deu aí, mostram, me parece bastante claro isso. Em segundo lugar, pensando também nos parâmetros curriculares nacionais, é importante a gente lembrar que o tema de sexualidade e gênero, ele faz parte dos parâmetros curriculares nacionais dos ensinos básico, fundamental e médio desde 1995. E, na verdade, talvez o grande problema que a gente tem que pensar hoje em 2021 é que esses parâmetros curriculares nacionais a respeito do tema de sexualidade e gênero como um tema transversal, porque é assim que está colocado lá, eles nunca saíram do papel, né? Infelizmente, na verdade, a gente não discute essas questões em sala de aula. Eu fui aluno de escola pública na vigência dos parâmetros curriculares nacionais e isso jamais fez parte de qualquer currículo da minha escola. Sempre estudei em escola pública, estadual, o que na minha época se chamava primeiro e segundo grau, né? E universidade idem, também pública, e essas questões jamais estiveram presentes em qualquer discussão. O que é lamentável, porque, na verdade, num país em que a gente tem índices tão alarmantes de violência contra a mulher, de desigualdade de gênero, falar sobre questões de gênero é algo absolutamente fundamental num local que a gente pretende formar pessoas, cidadãos, para viverem em sociedade que possam mudar essa triste história que a gente tem de uma cultura de violência, né, de exclusão, enfim. Mas, para além disso, então, o que me parece que a gente tem nesse caso, e a fala do professor que me antecedeu, ela me parece bem clara nesse sentido, é que a gente está lidando aqui com um falso problema. Simplesmente não é isso. Essa é uma não questão. Essa é uma questão que não está presente no dia a dia das escolas e, no máximo, uma sugestão para que professores possam falar que existe um grupo que pretende ser tratado como gênero neutro, mas que isso não faz parte
das normas cultas ou das regras que vão reger o uso formal da língua, inclusive para efeito de currículo e de prova, não me parece que vai gerar aí esse grande prejuízo que se pressupõe no projeto de lei. Ao contrário, inclusive, né, vai mostrar para essas crianças e adolescentes que nós vivemos uma sociedade plural, diversa, como diz a Constituição, e, aliás, como a Constituição, ao falar sobre ensino, ao falar sobre educação, ela fala que a educação terá como um dos seus princípios justamente a pluralidade, justamente a diversidade. Se o mínimo que uma escola poderia falar de dar notícia da existência desse tipo de linguagem, que essas crianças e adolescentes já convivem através das várias redes sociais com as quais elas são muito mais habituadas do que nós, porque já nasceram no seio dessas redes sociais, e lá nessas redes sociais são confrontadas e com esse tipo de linguagem, me parece que é um papel que a escola poderia desempenhar é de explicar por que nas redes sociais, por exemplo, esse tipo de linguagem está sendo colocada. Por fim, eu acho que vale a pena ressaltar também que não é porque se trata de uma pequena minoria que o direito ou o poder público possa virar as costas para essas pessoas. Porque por minorias também nós vamos ter uma série de outras minorias, como já foram mencionadas aqui, disléxicos, enfim. E não é porque é uma minoria que, na verdade, nós tenhamos que legislar, ou nós devamos, na verdade, legislar, desconsiderando totalmente as necessidades e os problemas que essas pessoas passam. Portanto, para finalizar, eu não quero extrapolar o tempo, eu espero que a gente possa ter um tempo de debate para ouvir os demais. Me parece que a gente tem primeiro uma questão formal de competência, considerando a jurisprudência do STF a respeito de questões similares. Em segundo lugar, que, na verdade, discussão sobre sexualidade e gênero não há nada de novo aí, aliás, é algo bem antigo, mas que, infelizmente, inclusive, não tem sido aplicado. Isso faz parte dos parâmetros curriculares nacionais desde 1995. E, em terceiro lugar, que, na verdade, a Constituição, ela fala dos princípios de pluralidade e diversidade como princípios norteadores do ensino. Aliás, foi esse, inclusive, um dos fundamentos que o próprio STF também usou para declarar inconstitucionais leis municipais, em pelo menos 2 ADPFs, leis municipais que proibiam os professores de falar sobre essas questões em sala de aula. É isso. Obrigado e fico à disposição. Obrigado, Alexandre. Pessoal, não vou fazer nenhum tipo de intervenção, porque o nosso tempo realmente está corrido. Próximo é Marcos Paulo. Boa tarde a todos e a todas presentes. Quero falar aqui, meu nome é Marcos Paulo. Eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado na UFMG há alguns anos. A minha dissertação eu tratei justamente desse tema, sobre a linguagem inclusiva. Chamei no trabalho como linguagem sexista à época, mas já mudei de posicionamentos em relação a essa nomenclatura. E quando eu trato dessa linguagem inclusiva, eu abordo mostrando como o conceito é muito mais amplo do que a criação de um pronome, de uma flexão que não marque um gênero gramatical feminino, masculino em algumas palavras, que a gente tem recursos, como o próprio professor Rodrigo nos trouxe, diversos recursos, diversas formas que podem aparecer nessa linguagem inclusiva, e a menor delas é essa flexão, digamos, neutra, pronome neutro, né? A linguagem inclusiva ela vai se dar de formas, às vezes, pela própria estrutura da língua. Mas antes de eu aprofundar um pouquinho sobre isso, né, falar sobre isso, eu quero falar enquanto professor. Eu sou professor de língua portuguesa na rede de ensino básico, na rede pública e na rede privada. E aí eu quero refletir um pouquinho aqui com vocês sobre qual que é o papel do professor, né? E aí eu lendo o PL, né, o Projeto de Lei 54 de 2001, que traz, né, no início, né, garante aos estudantes do município de Belo Horizonte o direito de aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona. E aí eu penso um pouco sobre o que a gente está entendendo por normas e orientações legais de ensino, né? E para a gente pensar nisso,
A gente volta um pouquinho, né? E antes da BNCC, que hoje está implementada no ensino fundamental, em fase de implementação aí no nacional, no ensino médio, a gente já tinha diretrizes que tratavam de questões como, por exemplo, estudo da variação linguística. Bem colocado, como o professor Rodrigo falou, a gente está discutindo um fenômeno que não é de mudança, que aí a gente precisa pensar num conceito, o que é mudança linguística, quando uma forma linguística, seja lexical, uma forma morfológica, é substituída por outra. A gente não tem isso, a gente tem um processo de variação, coexistência de formas, e as próprias diretrizes de ensino, desde o CBC, por exemplo, ele já previa o estudo da variação, do português padrão, do português não padrão, mais culto, menos culto, todas essas nomenclaturas já estão previstas nos diretrizes legais. E não é diferente da BNCC. A BNCC fala sobre o estudo da variação, da mudança linguística. Eu até separei alguns trechos aqui. Ela traz algumas, nas próprias competências específicas para o ensino médio, por exemplo, e também aparece no ensino fundamental, sobre compreender a língua, que é a competência 4, compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social e variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo e enfrentando o preconceito de qualquer natureza. E essas questões de estudo da variação, ela aparece nas habilidades específicas, né? Compreender e o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneos em relação aos diferentes diferentes tópicos gramaticais e de forma de perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar as motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Só para citar alguns trechos, e aí eu me questiono, porque na verdade nada disso que está previsto na BNCC, por exemplo, desobriga um professor de ensinar a norma padrão. A norma que está na gramática, as regras gramaticais, as concordâncias, o uso do masculino genérico. O professor, mesmo podendo ensinar a variação linguística, devendo, está nos documentos legais, ele não é desobrigado do ensino da norma padrão. Então, quando o PL fala, né, de garantir o direito do estudante do ensino pelas diretrizes da língua, de acordo com as normas e orientações legais, tem um conflito aqui, porque as normas e orientações legais não desobrigam o professor em momento nenhum de ensinar a norma padrão. Inclusive, essa é a função da escola. Mas eu acho que a gente precisa, eu falo aqui como professor, a função da escola é muito mais do que ensinar regras gramaticais ou uma gramática normativa, né, da norma padrão ali, consolidada enquanto a língua, enquanto um bem cultural do nosso país. O papel do professor de língua portuguesa na escola do ensino básico, aí especificamente, é trabalhar com os alunos um estudo da língua muito mais reflexivo. Ele vai ensinar a norma, ele vai ensinar a escrita, porque esse aluno vai ser avaliado, ele vai ter provas, ele vai passar por vestibulares e ele vai ser avaliado pela norma padrão, ele precisa dominar, mas ele precisa ser crítico. Eu gosto sempre de falar com os meus alunos, né, e eu falo isso na minha dissertação, eu dediquei uma sessão inteira a discutir isso, sobre como a língua é um instrumento de poder. E tanto é que a gente está aqui discutindo uma possível legislação sobre a língua. E ela não é a primeira no nosso país. A gente tem vários outros casos que fazem uma legislação sobre as flexões de nomes de profissões em diplomas. A gente tem, né, leis ainda do meados do século XX, década de 50, tratando sobre questão de legislação sobre a língua. Então, não é algo novo. Eu queria trazer, o professor Rodrigo falou, né, que muitas vezes a demanda sobre falar disso na sala de aula vem dos alunos. E é tão verdade que eu passei por isso. Eu estava dando aula em 2019, presencialmente ainda, ensinando a coisa mais gramatical possível. Morfologia, flexão dos nomes, flexão das palavras substantivas. Né? E aí a gente vai falar... Marcos. Claro, a gente vai falar sobre flexão de gênero, né? Gênero gramatical, e isso partiu uma pergunta partiu das alunas, né? Se eu já tinha ouvido falar sobre linguagem neutra, gênero neutro, linguagem inclusiva. E aí eu me pergunto, né, se a gente vai legislar e proibir que esse aluno, o professor tenha a mínima autonomia para poder tratar isso na sala de aula.
né, quando essa demanda surgir dos alunos. Em 2020, a gente já estava em sistema de ensino remoto, né, por causa da pandemia. Uma aluna me mandou uma mensagem perguntando o que aconteceria se ela utilizar um pronome neutro numa redação do Enem, né? Então, essas demandas, elas surgem dos alunos. Os alunos trazem essa discussão à tona, né? Isso não precisa só a partir dos professores, né? E aí, voltando só para fechar, né, lá para a minha pesquisa, eu analisei, inclusive, discursos parlamentares, né, dos deputados do Estado de Minas Gerais, e dos deputados e deputadas do Estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e, inclusive, verifiquei que existe um processo de alteração nas formas de uso, né, uma variação ascendente para o aumento de uma inclusão. Então, quando a gente fala, né, sobre a gente vai excluir determinados grupos para tentar excluir outros, eu me questiono assim, o que a gente está entendendo por que é essa inclusão. A gente falou-se aí sobre incluir os surdos. Aí muitos se questionam, né, os surdos, os cegos, falaram dos cegos, perdão. Os cegos, né, leitores digitais para textos dos cegos. E aí eu me questiono, por que a gente não pode adaptar o leitor para que ele faça uma leitura quando a gente estiver diante de um contexto desse, que vai ser a exceção, não vai ser a regra dentro da língua, né? E para variação, Marcos, por favor. E para fechar, né, gente, a variação, como já foi bem falado aí várias vezes, ela é inerente à nossa língua. Não adianta a gente tentar controlar, ou seja, forçar a existência de uma língua inclusiva, uma língua neutra, ou forçar que ela não exista. A gente não tem esse controle. A variação está existindo. A escola, ela precisa ser plural, um ambiente de pluralidade para dar conta desses espaços. Para começar, né, eu tenho isso para discutir, assim, tenho várias outras coisas para complementar, mas posso trazer em outros momentos também depois. Obrigado, Marcos Paulo. O próximo é o Paulo. Boa tarde, estou aqui. Então, posso começar? Então, por favor, pode ir, Paulo. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todas, todes e todos. Eu sempre faço esse cumprimento inicial. Agradeço também a vereadora Duda pelo convite, pela oportunidade de participar do debate. Queria parabenizar aqui a Câmara de Belo Horizonte, né? Eu falo de São Paulo, eu critico há muito, né, que em projetos de lei, lados favoráveis e contrários normalmente convocam audiências públicas no Congresso Nacional e país afora, só com um lado, aí o outro lado é obrigado a convocar outro, então acho muito importante e rico esse debate em contraditório nas diferentes concepções. Né? Então, primeiramente, queria reiterar ao professor Alexandre Bahia, inclusive no pressuposto, advogado, doutor em Direito, né? Então, eu vou falar o mínimo possível de linguística e gramática, ratificando os professores que me antecederam, né? Os professores Rodrigo e Marcos Paulo, mas na questão jurídica, a Constituição diz que é competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. O professor Alexandre Bahia já citou, né, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso várias vezes sobre leis municipais e estaduais, pelo menos no estado de Alagoas, a inconstitucionalidade disso. Na verdade, eu tenho aqui anotado, são pelo menos 5 ADPFs, a DPF 457, 526, 460, 465, 467, salvo engano a 461, a lei da ADIM 5537, que tinha outras julgadas em conjunto. Então, o Supremo Tribunal Federal já tem decidido reiteradamente que não cabe ao município ou ao Estado legislar sobre diretrizes de base da educação, artigo 22, inciso 24 da Constituição, em tema análogo. Também, como o projeto de lei em debate, essas leis municipais e estadual queriam proibir determinada abordagem em sala de aula. Quando a gente estuda a vinculação a precedentes, e a lei, o Código de Processo Civil exige, né, que os precedentes sejam respeitados, não precisa ser o mesmo tema. O professor Alexandre Bahia, inclusive, é uma autoridade em vinculação a precedentes muito mais do que eu. Mas, assim, você tem que analisar o princípio, a gente chama ratio decidendi, a razão de decidir do tribunal. Então, não se pode o município legislar sobre diretrizes e bases da educação, mas o meu argumento é principalmente da inconstitucionalidade material, que em todos esses julgados o Supremo não se limitou a dizer que a lei municipal e estadual não poderia fazer a proibição que criou por ser competência da União. O Supremo disse que a proibição era inconstitucional, mesmo que viesse de uma lei federal.
Então, por que inconstitucionalidade material? Pela proibição de censura em sala de aula, porque a Constituição garante um ensino plural com liberdade de concepções pedagógicas. Então, a professora em sala de aula tem sim, ao contrário do que alguns ligados à ideologia do movimento Escola Sem Partido querem ideologicamente defender, o professor tem sim liberdade de expressão em sala de aula. Dentro da matéria, o professor está ensinando português, ele tem liberdade de expressão e de concepções pedagógicas para falar de português. E assim por diante. Então, embora não seja, talvez não tenho certeza que não é a intenção do deputado, do vereador, me perdoem, que propôs o projeto de lei, está aqui presente, mas na prática esse projeto de lei cria uma censura. Quer se proibir a sala de aula de fazer alguma coisa. E como os professores que me antecederam muito bem disseram, é uma demanda que vem dos alunos. O aluno pergunta ao professor, o aluno ou a aluna pergunta ao professor sobre a linguagem neutra. Se esse projeto de lei for aprovado da forma como está, o que o professor vai responder? Olha, a lei me proíbe de falar desse tema, então fique com a sua dúvida, não posso infelizmente respondê-la? Com todo respeito, reiterando que eu entendo que o vereador não quis promover a censura, mas na prática promove. E como diz o professor Alexandre, esse é um não problema. Né? Quer dizer, o professor Rodrigo mencionou que teve um debate com o vereador sobre o que aconteceu na escola do Rio de Janeiro, então, mas não há um fenômeno país afora de professores e professoras querendo impor a linguagem neutra e não ensinar a linguagem culta. Aliás, deputadas, então, quer dizer, o projeto de lei, ele fala, como já mencionado pelo segundo professor que me antecedeu, né, é garantido, do artigo 1º, o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino. Quando se quer ensinar a linguagem neutra, ou pelo menos tratar dela, não se está dizendo, olha, não vou ensinar a linguagem dita culta, não vou ensinar a norma gramatical hegemônica, vou ensinar só a linguagem neutra. O projeto de lei, pelo menos dá a entender que seria isso. Porque você vai ensinar em sala de aula a linguagem gramatical hegemônica, o masculino, né, genérico. Mas, assim, com todo respeito ao vereador e à professora Cíntia, né, que falaram contra, quem está querendo fazer imposição ideológica, com todas as vênias, são vocês. Ao quererem proibir que em sala de aula um tema trazido por alunos e um tema que acontece na sociedade seja tratado por professores e professoras. E, na verdade, eu acho que tem um grande mal-entendido, porque, como foi dito, os professores eles recebem em sala de aula um plano de ensino das bases nacionais curriculares. Eu dou aula em universidade, eu sou professor de Direito. Eu recebo um plano de ensino. Nas escolas é a mesma coisa, em todos os tópicos que o professor tem que dar em sala de aula. O controle democrático do que se ensina em sala de aula, então, tem que se dar no Ministério da Educação, em âmbito federal, e nas Secretarias de Educação, em âmbito estadual e municipal, sobre quais são os tópicos que professores e professoras são obrigados a dar em sala de aula. Obviamente, nesses tópicos não pode estar uma proibição, porque senão o Supremo, que já falou que é censura na lei, vai falar que é censura aí também. Minuto, Paulo. Então, caminhando, né, para finalizar, gostaria só de citar que o masculino genérico, qual é a origem histórica? Vocês sabiam que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão visou só o homem, o macho humano e não a mulher? Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, colocando a Declaração Francesa no feminino, foi queimada, foi perseguida por supostamente subverter o papel da mulher na sociedade. O movimento, não só feministas, muitas mulheres se incomodam com o todos genérico. O todos genérico surgiu para se preocupar com o homem. Só recentemente na história, do século XX para cá, que todos quis abarcar mulheres também. Esse é um fato histórico. Então mudou, mas assim, então isso é uma coisa que tem que ser compreendida. Mas acho que o meu ponto, então, finalizando mesmo, para não passar do tempo, a inconstitucionalidade formal, diretriz e base da educação deve ser só por lei federal, inconstitucionalidade material, seja essa ou não a intenção, o projeto de lei cria uma censura em sala de aula, ele é um tiro no pé, como disse o professor Rodrigo, porque a demanda surge do aluno, o professor vai responder o quê? Olha, eu não posso... Para finalizar, Paulo, por favor. Ele proibiu.
E é isso. Então, quer dizer, e os professores são obrigados a dar o ensino de acordo com a norma culta, o VOLP, como se está no projeto de lei. Então, o artigo 3º e as punições respectivas são inconstitucionais formal e materialmente por mim, além de inconvenientes. Muito obrigado, agradeço por participar desse importante debate. Ok, obrigado, Paulo. Vou só fazer algumas observações, porque senão vai passar e eu vou me esquecer. 3 coisas importantes. Nós fizemos um substitutivo. Então, tanto o parágrafo 3º, né, que diz com relação a essa sanção, já não mais existe. Então, nós temos um substitutivo, né, uma emenda, e está disponível e já não mais existe isso. Com relação à questão da constitucionalidade, né, passou na Comissão de Legislação e Justiça aqui da Câmara, que inclusive é uma das mais competentes, né, e na Constituição, no artigo 30, né, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, nós estamos fazendo uma suplementação à norma federal. E de nenhuma maneira, né, uma censura, porque nós não estamos tratando aqui de perguntas, Paulo. Né, o aluno ele pode perguntar o que ele quiser dentro da sala de aula. Agora, o que nós estamos querendo fazer realmente é um remédio, porque nós sabemos que o patrulhamento ideológico ele só se mostra depois de um tempo. E como o professor anteriormente, Rodrigo, disse, né, que, olha, não estamos fazendo nada para poder colocar nas escolas. Eu já ouvi essa história antes, vamos esperar o tempo, então, ver para se caso, de fato, isso não vai chegar às escolas como uma maneira impositiva. Então, não prego uma censura, porque o aluno pode perguntar isso quantas vezes ele quiser. Agora, isso passar a ser algo dentro, né, da didática ali da escola ou da universidade, isso aí já é um outro tema. Caio Pedra é o próximo. E vamos rapidinho para a gente ter a condição também do Thomas poder falar também. Com a palavra, Caio Pedra. Perfeito. Duda, seu microfone. O microfone está mutado, Duda. Obrigado. É só uma questão de ordem, presidente. Só para dar lisura no processo, o senhor vai me orientar, porque no início da audiência, o senhor havia dito que ele ia pôr o ponto e o contraponto a fim do debate público ganhar com esse debate. Nós iniciamos assim e depois a audiência tomou outro curso em que estão sendo chamados em série apenas os convidados que trouxe. Eu gostaria de saber se essa dinâmica vai continuar ou se a inicial, que seria o ponto e o contraponto, para enriquecer o debate nesse sentido. É porque não daria, no caso, para fazer o contra e contraponto, porque há 7 convidados seus e somente 2 nossos. Então, ou eu colocava os 2 e todo o resto, tudo bem? Aí a gente só prosseguir, é só uma questão mesmo de ordem aqui, acho que vai alterar muito. Mas podemos prosseguir assim? Ok, obrigado. Palavra Caio Pedra, 7 minutos. Bom, boa tarde. Pela lógica, né, do que está acontecendo, eu fiquei numa situação até bem confortável, porque vários pontos que eu ia levantar foram muito bem levantados, muito bem debatidos, seja pelo professor Alexandre e pelo professor Paulo, do ponto de vista do direito, quanto pelos demais professores que falaram do ponto de vista linguístico. Por, né, não ter um debate, não ter outras pessoas falando diferente para que a gente possa enriquecer isso, eu fiquei com algumas anotações aqui que eu tinha da fala da professora Cíntia, que foi a única que falou, mas que infelizmente saiu e não vou poder nem debater porque ela não está aqui para ouvir. Mas ela falou, acho que me marcou bastante a parte em que ela fala, que a língua é um instrumento vivo, né, que a língua é viva e que as mudanças acontecem de forma natural e não impostas. E a única imposição que eu estou vendo é um projeto de lei que tenta disciplinar a evolução da língua. Eu não estou vendo, assim, como já adiantaram, né, existe aqui um falso problema, eu não estou vendo imposições de lei, imposições da língua que tentem mudar a língua de alguma forma. A única que aqui registrada é essa, que inclusive, como já foi levantado também, fere em relação à questão da competência. Eu entendo, do ponto de vista do processo legislativo, a proposição, eu entendo que isso esteja sendo debatido, eu acho que a lógica da representatividade pressupõe que todos os grupos sejam representados, inclusive os grupos que se baseiam, às vezes, em falsos problemas e doutrinações ideológicas, né, perseguições ideológicas e coisas assim. Mas, do ponto de vista prático, o máximo que isso vai acontecer é gerar um problema para o judiciário, porque não tem nenhum cabimento. O professor Paulo já destacou aqui até exemplos do que vai acontecer e do que, ainda que isso seja aprovado e seja entendido como uma coisa ok de ser legislada pelo município, a gente sabe como termina. Então, a gente, na verdade, está gastando um tempo aqui, recursos humanos e públicos numa discussão que a gente sabe que já começa equivocada. Uma última coisa
e aí já pegando carona no que já disseram antes de mim, né, ficou também levantado que essa inclusão seria uma inclusão que geraria prejuízos para a maioria, que é uma minoria, que são 2%, ou alguma coisa assim, que vai gerar dificuldade para os outros. Esse é um argumento histórico, né, que a gente vê muito assim, e foi muito utilizado em vários outros momentos históricos. Como quando as mulheres foram incluídas no mercado de trabalho, também gerou muito transtorno para os homens, né? Quando a gente tem políticas de ações afirmativas raciais, também gera muito transtorno para as pessoas brancas. A gente não pode se basear unicamente nesse transtorno, não, porque historicamente ele vem se mostrando apenas uma forma de excluir direitos das pessoas. O medo fundamentado de, né, prejudicar a grande maioria é só uma forma que as maiorias encontram de sufocar minorias e impedir o regular acesso a direito por todas elas. Fora isso, eu ressalto, como já foi dito, as questões jurídicas, né, da questão da competência, a questão de que isso não vai prosperar, não tem como prosperar, é só uma legislação para dar né, se passar, é só uma legislação para dar marketing, para dar algum alimento para essas pessoas que estão representadas por esse tipo de pauta. E a questão do falso problema mesmo, não acho que seja uma demanda realmente real, eu acho que há muitas outras coisas importantes que tantas pessoas e tanto recurso poderiam estar sendo destinados para discutir. Só isso, obrigado. Ok, obrigado, Pedro. O próximo é o Junô, se eu estou correto aqui. 7 minutos. Sou eu. Boa tarde, gente. Vou pedir desculpa que eu estou participando tirei dentro do SISO agora. Vocês estão me ouvindo, Junô, né? Tá perdão. tudo bem. Só para poder justificar aqui, a Cíntia falou no começo, né, que ela teria de sair por conta da agenda. Ela, inclusive, vai sair aqui agora, não é por nenhum outro motivo, é realmente que ela tem uma agenda. E ela avisou, né, previamente. É só para poder deixar claro isso aqui, tá bom? Mas pode prosseguir. Muito obrigado, Cíntia, pela presença e participação. Estamos ouvindo. Bom, queria agradecer ao convite, né, para a participação. Eu sou recém-chegado há 2 anos na UFMG, cheguei em contexto de pandemia, agradecer a Duda pelo convite e também pela oportunidade de estar debatendo isso com as pessoas aqui, sobretudo com o Rodrigo, que eu conheço e considero a grande autoridade que esse país tem hoje para falar sobre questões de linguagem neutra. Então, acho que a gente está tendo um debate aqui, pelo menos da maior parte do que eu pude ouvir agora, de alto nível. Bom, digo isso porque, assim, considerando que essa seja a pauta, né, é um debate sério, né, justamente porque nós temos aí em debate uma base nacional comum curricular, né, que vem no sentido de tentar criar um intervalo de homogeneização do que é feito nas escolas brasileiras, e espera-se que o debate não seja atravessado por confusões como língua e dialeto, confusões do tipo, nunca tivemos na história algum tipo de legislação de língua, né? Quando a gente vive num país Marquês de Pombal, né, gente? Nós tivemos uma língua morta nesse país, que foi a língua geral, por uma questão de política linguística, né? O Brasil é um país historicamente marcado por isso. Mas acho que o Rodrigo já fez uma explanação brilhante aí sobre questões de língua, e o outro colega também, o Marcos. Mas eu estou falando aqui, sobretudo, como formador de professor, né? Dou aula na UFMG para os alunos estagiários, e me espanta, inclusive, uma fala como essa, que foi colocada pela colega, pela Cíntia, perguntando sobre ideologias, tendo certeza de que aqui todos nós somos atravessados por ideologia, né? Isso é básico de qualquer curso de ciências humanas, né? Ideologicamente, todos nós somos atravessados por nossas crenças e por nossas vivências, e naturalmente acabamos, né, nos posicionando na ordem do discurso de forma a defender X, Y, enfim. E digo isso por quê? Porque essa fala que veio dos professores, ela é muito verdadeira para a gente pensar a formação. A demanda vem dos alunos. Os professores, na maior parte das vezes, como diz o Rodrigo, como disse muito bem o Rodrigo, né, ao falar de coexistência, eles atuam como ampliadores de repertório. O que nós somos, na verdade, são pessoas que estão ali
mediando essa relação do aluno com os conhecimentos linguísticos e, sobretudo, conseguindo fazer essa ampliação de repertório de modo, inclusive, que se a gente pegar os conceitos, as ideias de educação aí, né, se a gente pegar uma educação mais ampla, fazendo com que esse aluno consiga transitar por diferentes esferas sociais aí. Para quem quiser uma referência, é a leitura de Bakhtin, né, de Gêneros do Discurso, que o Rodrigo Borba falou muito sobre contextos, né, sobre adequações. Então, numa educação em sentido lato, o que a gente está dizendo é que nós estamos preparando esse aluno para ele ter conhecimento desse tipo de linguagem, né, e poder, com desenvoltura, lidar com ela. E em um contexto educacional até de resultado, meritocrata, né, para que esse aluno vá ter conhecimento nas instâncias de avaliação, como já aconteceu em vestibulares, em provas diversas, questões envolvendo esse tipo de questão, esse tipo de problemática linguística, né? Acho que não há necessidade de frisarmos, né, essa questão de imposição, porque, na verdade, o que a gente vai estar fazendo é ampliando repertórios, né? Desde que essa demanda surja. Nenhum aluno vai chegar em casa chamando a panela de panele, gente. Isso não é uma reivindicação da panela, certo? A gente não aplica o gênero neutro, a ideia de gênero neutro na linguagem não funciona dessa maneira. Nós estamos falando de língua em posicionamento, língua em funcionamento, sobretudo quando a gente está falando também sobre as funções que essas línguas exercem nas diferentes esferas, né? No caso, da linguagem neutra, tá bom? Agora, houve uma pergunta que me chamou muita atenção, que é a pergunta relativa à questão da inclusão sobre cegos, surdos e disléxicos, né? O Rodrigo colocou muito bem a questão da Libras, né, de você ser uma língua que não marca o gênero, né, em sua estrutura, né, vamos dizer assim. E o que eu acho interessante é o seguinte, é um desvio de argumento muito forte, porque, na verdade, a gente vai estar falando de inclusão para esses públicos quando a gente tiver um professor específico dentro de sala de aula, além do professor que já está lá, para conseguir acompanhar esse aluno disléxico, né? O aluno surdo tiver o intérprete de Libras presente dentro da sala de aula e não ter, como a gente tem em boa parte das escolas desse país, quando tem um intérprete de Libras para a escola inteira, né? E a mesma coisa vale para... Um minuto, Junô. Né, para os cegos, né, no caso. Até porque nós temos, inclusive, discussões sobre como nomear, né, como lidar com esses públicos. Eu gostaria de frisar, então, eu queria fazer minha fala sobre isso, mas boa parte dos colegas já falou, formar professores hoje é lidar com isso. Essa demanda vem. E esse tipo de tentativa de controle que existe, eu acho que nós vamos olhar lá para frente e vai ver que não deu certo. Não porque a gente queira. Não existe. Isso não existe. Essa demanda vem, essa linguagem existe, ela está aí, gostemos ou não, né? O que o professor tem que fazer é fazer com que o aluno lide com essa manifestação linguística do jeito mais, entendendo o máximo possível a sua circulação. A gente não consegue controlar a urna, gente. A gente não consegue controlar a língua. Então, assim, é básico isso. Só a contribuição que eu gostaria de dar para o debate. Agradeço mais uma vez o convite. Duda, muito obrigado. Obrigado, Junô. O próximo eu não anotei o nome, que é o da Isa. O convidado da Isa está aí? João Maria. Nicolas, é João Maria. Ok, perdão. João Maria, você está com a palavra 7 minutos. João Maria, você está aí? Eu estou vendo ele aqui, Nicolas, mas não estou... Eu também estou vendo, mas... Passa para o próximo que eu tento articular aqui. Ok, sem problemas. Agora, professor Thomas Juliano, 7 minutos.
Boa tarde a todos. Bem, o professor Antenor Nascentes, na sua apresentação de estudos filológicos, ele apresenta o argumento acerca da competência do Estado para legislar, debater sobre temas que tocam na lógica da linguagem. Quando se fala de língua, falamos de lógica. Então, para que não fique muito vago aquilo que eu vou apresentar, que não fique no sentido de pesquisas, argumentos, história, trago aqui um paper com fundamentação teórica, escorado em alguns dos principais gramáticos de nossa história, como, por exemplo, Evanido Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, entre outros. Começo com a frase de Miguel de Cervantes, quando ele diz que a pena é a língua da alma. O nosso público, as pessoas que nos acompanham, os vereadores, enfim, precisam compreender sempre que, quando se fala de época histórica, o material linguístico que ela possui expõe sempre aspectos implícitos na linguagem. O que isto quer dizer? Quando eu penso, por exemplo, em uma cadeira, eu tenho previamente uma ideia que define a cadeira com este nome. Ou seja, existe uma relação entre ideia e definição. Por isso, cumpre, antes de tudo, dissociar o conceito de linguagem da nossa interpretação diante das coisas da natureza. Para ver linguagem, é preciso, ao contrário, que ocorra uma atividade mental, que foi o que eu fiz referência, tanto no ponto de partida, de onde eu inicio, de onde a minha ideia surge, até o ponto de chegada, a concepção, a definição. Noutros termos, é preciso que o manifestante, aquele que define, tenha uma intenção prévia no ato de sua definição. Esta é uma classificação de John Searle, assim como, por exemplo, Edith Stein, Sartre, Mário Ferreira dos Santos, Eric Wegelin, Santo Agostinho, dentre outros tantos teóricos, analisaram a ideia que antecede a palavra. Pois bem, distinção entre conteúdo, o conteúdo da crença e o objeto dessa crença é indispensável para que nós possamos conversar sobre essa confusão, que é uma confusão inerente à própria condição humana, que em diferentes tempos históricos sempre atinge alguma proporção um tanto quanto inédita. Vivemos em tempos onde temos um defensor de genocidas como patrono de nossa educação, e isso, portanto, evidencia o nosso estado de desordem, de barbárie. Vivemos em tempo de profunda desarticulação entre o ser e a unidade desse ser. Vivemos em tempos de não verdade, de não ser. Vivemos em tempos de um vilipêndio à linguagem, marca característica de regimes totalitários, como, por exemplo, ditadura soviética, como, por exemplo, nazismo, como, por exemplo, aquilo que George Orwell também expressou no seu célebre e hoje tão bem referenciado 1984. Estamos cada vez mais em vias de produzir homens mentalmente modestos demais para acreditar até na tabuada. Esta é uma máxima parafraseada de Chesterton. Vivemos em uma generalidade que nada mais representa do que a própria cegueira. A impossibilidade de esgotamento da própria verdade, ela é tomada como prova de uma inexistência. E a partir dessa inexistência, onde nada é nada, onde tudo pode ser tudo, e assim sucessivamente dentro desses sofismas que no fundo nada expressam, vivemos subordinados à vontade que tira a limpo convenções muitas vezes arbitrárias que negam
o pensamento subjetivo na sua relação prévia com o pensamento objetivo. Vivemos em uma Babel impregnada de idealismo linguístico. Além dos problemas hermenêuticos, deve-se levar em conta as consequências, e nós aqui não temos bola de cristal para conseguir antecipar o próprio futuro, dessa predisposição para se multiplicar uma importância pessoal. Escutei, faço aqui uma parte nessa leitura comentada, dialogada do meu paper. Eu dou aula ao longo de alguns anos e já tive contato com milhares de alunos. E nesse tipo de contato, nesse tipo de interação, essa demanda reprimida, de minha parte, nunca a encontrei. Vivemos, isto se encontro, um idealismo que reduz muitas vezes o ser das coisas percebidas, distingue o dado da percepção e a própria percepção. Suprimida a realidade aparente, sustenta a tese de que não há coisas reais independentes da consciência. O que isso quer dizer? Se eu tenho objetivamente distinções e se eu tenho um processo histórico onde gênero gramatical nem sempre significa sexo, tanto que nós temos uma série de palavras, série de substantivos que nomeiam, mas não estão atrelados a uma definição sexual, eu tenho a língua como um sistema que possui uma reserva linguística, uma reserva de recursos que exprimem direcionamentos formais, morfológicos, lexicais. A linguagem, ela não permite apenas dizer as coisas, mas a linguagem, ela permite que nós as enxerguemos melhor. Uma compreensão prévia sobre o emprego da língua se efetua em forma, isso nos ensina Bakhtin, de enunciados. Eu tenho o enunciado, eu tenho aquilo que comentei, que é a ideia que o antecede, e tenho, portanto, a forma como este enunciado explicita um estado da realidade e como esta realidade se desenvolve, se relaciona com aquilo que apresenta não só elementos de interconexões sociais, mas também de influências, de reflexões em torno das unidades temáticas e composicionais. Sei que a minha fala é um pouco técnica, mas acredito que esse tipo de debate, uma vez que descolado, muitas vezes dos bancos acadêmicos, muitas vezes descolado dos bancos sociais, no sentido da própria reflexão acerca do nosso referencial teórico, precisa que nesta casa eu traga esse tipo de exame. Pois, se examinamos apenas o sistema da língua, nós estamos diante de um fenômeno da necessidade propriamente humana. Para concluir, viu, Thomas? A gente vai ter mais tempo. Tá tranquilo. Que no conjunto de um enunciado individual, um gênero discursivo é uma condição indispensável até mesmo do nosso pensamento. Dando aqui já as minhas últimas considerações, a natureza da linguagem, ela é capaz de assumir formas, mas ela exige alguma conclusibilidade. É a partir dessa conclusibilidade onde eu apresento o meu cabedal intencional, onde eu apresento aquilo que antecede as minhas próprias definições, o meu arcabouço teórico, as minhas aspirações, eu chego, pelo menos esta é a minha conclusão, a uma aspiração corrente, na ordem do dia, de um conjunto social, que não falo aqui de minorias propriamente ditas, mas falo aqui de um conjunto amplo de diferentes cabedais teóricos, de diferentes aspirações, etc., que buscam muitas vezes pertencer a um determinado ambiente do próprio espetáculo, que desarticula a comunicação, suprimindo a consciência natural dos espectadores e principalmente a substituição entre o sujeito e o objeto. E quem objetificou o homem ao longo da história foram sempre os totalitários. Então, por hora, encerro. Obrigado. Muito obrigado, Thomas.
O outro convidado... Agora deu? Tá ouvindo? O João conseguiu. Consegui. Sim. Obrigado. Bela, Isa, Duda, Macaé. Sou João Maria. Pode falar. Obrigado, Nicolas. Sou o João Maria, faço parte da Academia Transliterária, que é um movimento há 5 anos em Belo Horizonte, que luta pela arte, cultura, trans, travesti. Faço parte do Movimento Autônomo T de BH, que há 6 anos produz a Semana da Visibilidade Trans Travesti e a Caminhada pelas Vidas. Eu começo a minha fala com uma pergunta que a Cíntia deixou uma porcentagem de 2% de pessoas não binárias. Eu queria saber como ela conseguiu essa porcentagem, porque a gente sabe que não existe um mapeamento de número de pessoas trans travestis, a não ser um mapeamento feito pelos movimentos sociais como a ANTRA, que é a Associação Nacional. E então eu queria saber de onde vêm esses dados, porque a falta deles, inclusive, nos impede, né, de garantir muito dos nossos direitos. Eu sou uma pessoa transmasculina, intersexo, não binária, e eu quero falar aqui da minha experiência, né? Também estudei letras na UFMG, estudei pedagogia no UniBH, né? Estou aí na cultura, sou produtor, tenho livro publicado, então também estou aí nas pesquisas, estudando bastante, tentando me aprofundar. Estou sempre junto de pessoas trans, travestis também, que eu acho que isso é fundamental numa discussão dessa. Não só a gente trabalhar com os termos acadêmicos, jurídicos, que são com certeza muito importantes, mas a gente ocupar esse lugar aqui enquanto existências também é muito válido e essencial, né? A gente poder falar, que esse é o nosso lugar de fala também. E muito me assusta também quando a questão não é vista, né, no local científico, biológico, porque como uma pessoa intersexo, hoje no Brasil a gente tem um número de 167 mil pessoas intersexo, né, que deve ser mais, porque esses dados também não nos contemplam, né, são falhos, mas nós, pessoas intersexo, biologicamente já não somos homens ou mulheres, como a cisgeneridade constitui. Então a linguagem neutra, né, essa língua aí, a inclusão desse gênero neutro também é uma forma de dar visibilidade às pessoas intersexo que existem. Eu sou uma delas, né? Então, quando a Cíntia coloca isso como uma questão de paixão ideológica, uma existência, eu não sou uma paixão ideológica, eu sou uma pessoa, eu existo, né? E eu estou aqui lutando contra a invisibilidade minha e dos meus pares. Então, minha fala aqui é muito no lugar da experiência mesmo, enquanto cidadão que paga suas contas, né, que está aí tentando também, sempre sendo violado nos meus direitos, vendo as minhas pessoas também sofrendo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans travestis, tem o país que mais faz cirurgia em recém-nascidos intersexo para correção da genitália, quando ela é ambígua, né? E a gente está aqui discutindo uma coisa sem lembrar dessas violências todas. Então, Nicolas, você que é a pessoa que está escrevendo isso, te peço também para olhar com esse outro olhar da empatia, do respeito das nossas vivências, das nossas existências, porque nós somos a população mais marginalizada, que não tem direito à família, porque nós somos excluídos das nossas casas. Nós não temos direito à escola, porque nós sofremos com a evasão escolar todos os dias quando a gente sofre transfobia, intersexofobia. Quando a gente também vai retificar os nossos documentos, eu fui lá, retifiquei no cartório, eu não pude colocar que eu sou intersexo. Eu tive que colocar masculino, porque essa opção não existe, mas eu existo. Falo novamente. Então, né, o meu lugar aqui é muito da emoção mesmo, do sentimento, porque é muito triste ver o país que mais mata, que mais viola os direitos, preocupado com uma coisa, né, em vez da gente estar aqui
gastando nosso tempo, nossos recursos para minimizar todos os preconceitos e todas as violações de direitos que a gente tem, inserir as pessoas trans no mercado de trabalho, colocar as pessoas intersexo existindo no papel, é colocá-las no cartório para poderem se autodeclarar, é garantir que as crianças não sejam operadas recém-nascidas, isso é uma violação de direitos humanos das crianças, entende? Então, para mim, eu adorei quando alguém disse que isso aqui é um não problema, porque a nossa população, a nossa comunidade LGBTQIA+, todas as letras, entende? Da diversidade sexual e de gênero, tem muitos problemas. E esse não é um problema, porque a nossa língua já existe, nós já usamos, ela já existe, né? Então, quando o Caio fala isso também, é simples, porque não adianta vocês quererem barrar isso no Supremo, ou seja lá onde for, porque o uso informal do dia a dia, real, realidade, vida, experiência, isso já acontece. Nós continuaremos usando e continuaremos lutando também pelas nossas visibilidades, pela garantia dos nossos direitos. Eu sou cidadão aqui como qualquer outra pessoa, eu quero a minha cidadania, eu quero garantir os meus direitos, né? Eu estive na Câmara Municipal no dia 28, no dia do orgulho que nós ocupamos lá, também a convite da Bela, da Isa, da Duda, Macaé, Patrus, e eu falei isso e vou repetir aqui, nós não vamos parar, nós não vamos descansar, enquanto as nossas estiverem em situação de rua, estiverem passando fome, estiverem sendo violadas. Só nesse domingo e nessa terça-feira nós distribuímos mais cestas básicas para as pessoas trans, travestis, profissionais do sexo que estão completamente à margem dessa sociedade, estão sendo, né, aparadas pelos movimentos sociais, coisa que é dever do Estado. Estamos buscando a nossa casa de acolhimento que vai acolher nossas idosas, nossas crianças que forem expulsas de casa, e nós não vamos nos silenciar nunca mais, nunca mais, silêncio não vai haver. Então, assim, com todo respeito também, né, já que aqui já foi falado em respeito várias vezes, eu peço respeito, respeito. Essa PL não tem respeito nenhum com as nossas vidas, nós estamos morrendo em situação de rua, com fome, com falta de emprego, com falta de acesso à educação, à saúde integral, sem pensar nas nossas especificidades. Então isso aqui não tem o menor cabimento de passar para frente, porque nós precisamos resolver, são as violações. A língua, ela está aí, está mudando mesmo, já estamos falando a linguagem neutra e assim continuaremos. Agora, como que vai ser isso na escola? Como que vai ser? Vai ser porque a criança vai chegar e vai perguntar, e a professora, o professor e professores precisa estar capacitado para atender a essa demanda que é nossa, ela existe, e quando ela existe não há nada que se faça, né? Então, peço também para a Câmara dar essa atenção, porque eu vi que ninguém falou sobre as pessoas intersexo, colocar esse ponto aí dentro dessa PL, porque cientificamente, biologicamente, esses corpos intersexo também podem ser algo, né, quem é mais do jurídico aí, que não é do meu alcance, mas pensar também como que isso pode ser inserido para que a gente barre esse projeto, né, e que as nossas crianças sejam respeitadas e que a gente tenha direito a viver, como qualquer outra pessoa. Tá bom? Então é isso, fico à disposição aí e agradeço novamente. Ok, já que não tem mais nenhum outro convidado, nosso horário também já está aqui quase no plenário, só para poder colocar aqui, João, a pesquisa que a Cíntia falou, eu achei que rapidamente, inclusive achei num próprio portal da esquerda, que diz que o estudo por iniciativa do psiquiatra ligado à Faculdade de Medicina da USP, Giancarlo Spizzirri, feita a partir de metodologia Datafolha, levantou uma amostragem que revela uma proporção de 0,69 transgêneros e 1,19 não binários entre pessoas adultas. E eu achei um pouco assim, interessante. Você falou que não tinha uma pesquisa e depois falou que tinha
167 mil pessoas, né? E aí você disse que não tem dados. Sim, pode isso, que não tem dados, mas citou. Diz que não tem dados, eles não existem. Eles não existem. Inclusive, estou em conversa então não com são a 167 diretoria. mil pessoas, né? Então, Eu converso com a diretoria. Eu converso com a diretoria LGBT desde janeiro, junto do movimento social. Nós estamos em diálogo para fazer com que a casa de acolhimento seja inaugurada. E a gente já pediu à diretoria do município várias vezes dados estatísticos populacionais. Eles não existem no município e a gente precisa deles também. Então, isso é mais uma coisa que é preciso ser feita para a gente garantir aí a vida das nossas pessoas. Ok. E a segunda pesquisa aqui saiu dia 4/7. O Brasil é apontado como um dos países mais seguros para turista LGBT, à frente de Finlândia e Suíça. O Brasil é o 15º mais seguro em 150, segundo o Hunter da Escher e Lyric. Peguei também aqui num portal aqui, Diário do Poder, que tem uma ideologia mais à esquerda. Enfim, não vou ficar discutindo aqui com relação E é o que mais mata, mais viola direitos humanos, mais consome pornografia e mais realiza cirurgias em crianças intersexo. Ok, aquilo que eu pude perceber é que, né, você disse que você não é uma paixão política, mas eu realmente ouvi bastante paixão política aqui. Preciso deixar isso claro quando você coloca, né, que o projeto é algo que é uma não discussão, né, ou é algo que tem que ser barrado, enfim, né? Eu não vou nem perguntar quantos artigos. Eu não vou nem perguntar. Eu não vou nem perguntar. Só um minuto. Eu não vou nem perguntar quantos artigos tem o meu projeto para você, para talvez não ficar constrangedor. Mas estamos aqui no projeto, o debate. Você acha que eu não li seu artigo? Não. Então, quantos artigos tem o meu projeto? Vou te fazer um monte de perguntas aqui também. Será que você vai saber responder? Porque pela sua fala e a da Cíntia, vocês também estão bem superficiais. Tá bom. Eu perguntei quantos artigos tem meu projeto. Você sabe me informar? Quantas pessoas trans existem em Belo Horizonte? Ok, essa foi a minha pergunta, já é suficiente para mim. Pessoal, às 14h51, já que nós já encerramos aqui, quase estouramos já o tempo, temos plenário agora com os vereadores. Encerro às 14h. Tem que encerrar com a presidente ou a assessoria? Sim, pode encerrar, vereador. Fala o horário e comunica o encerramento da audiência e da reunião, por favor. Ô, Nicolas, tem vereadores inscritos para fala. Ok, perdão. Nós temos aí mais 9 minutos. Quais são os vereadores? Eu não vi. A Isa Lourenço está inscrito, a Bela está inscrito, a Duda está inscrita. Isa, Bela e Duda. Você está também, Macaé, ou não? Não, eu iria me inscrever, mas eu fico contemplada com as 3 que já tinham se inscrito no chat. Ok, sem problemas. Então, pessoal, né, nós ouvimos os convidados. Nicolas, vamos então dividir... Oi. Eu posso só um comentário? Bem rapidinho, Thomas. Perfeito. É porque nós encerramos 3 horas, então tem que ser assim, 1 minuto. Perfeito. Quando se fala de artigo, quando se fala de gênero, uma palavra terminada, por exemplo, em E, pode ser ora feminina, ora uma palavra masculina. Pensemos em alface, pensemos em elefante. Logo, a mudança dita de gênero, ela mexe na estrutura propriamente de um idioma por inteiro, uma estrutura de uma língua, uma estrutura que deriva do próprio latim, onde o próprio português reteve do próprio latim elementos ainda da estrutura neutra, como, por exemplo, isto, aquilo e etc. Só essa parte. Obrigado. Ok. Obrigado, Thomas. Isa, Bela e Duda, fiquem à vontade para poder dividir o tempo e está liberado aí para quem quiser falar primeiro. Certo. Vou falar rapidinho para os companheiros poderem falar. Eu achei a audiência muito boa hoje e quero só finalizar com 3 conclusões que eu saio aqui desse dia de hoje, que para mim foi uma formação muito grande ouvir os diferentes atores aqui dessa audiência. A primeira conclusão que eu saio aqui, né, que ensinar a norma culta na escola não significa excluir, ensinar as variantes linguísticas, né? E cabe debater essas variantes linguísticas, inclusive em quais ocasiões utilizar cada uma delas. Essa foi a minha primeira conclusão. A segunda conclusão aqui que eu trago
que ficou para mim, a Cíntia diz que a linguagem viva, né, que a linguagem é viva, aceitou isso, né? A linguagem é viva e muda, né? Só que a mudança não se dá por imposição ideológica. E aí ela muda, então, pelo caminhar da sociedade. E eu achei muito interessante essa reflexão casada com o que Rodrigo trouxe logo no início, e também Marcos reforçou e outros convidados reforçaram aqui, que foi a linguagem neutra nas escolas, ela surge por demandas da comunidade. Então, por surgir por demandas da comunidade, isso me mostra que, por que elas surgem como demanda das comunidades? Porque as pessoas travestis, transexuais, sem gêneros definidos, intersexuais, como falou aqui o João Maria, existem, vão continuar existindo, ainda que tentem perseguir as pessoas com gênero e sexualidade dissidentes. E vão continuar também convivendo em sociedade e demandando serem respeitadas nas escolas e em todos os lugares. Então, essa demanda existe, e é por isso, e a língua precisa acompanhar. E a terceira conclusão que ficou na minha cabeça, e concluo com isso, como concluiu João Maria, é que a linguagem neutra existe, é falada em nichos, né, em grupos, é falada por pessoas, e tentar proibir ela de ser trabalhada na escola não vai fazer com que ela deixe de existir. Porque nós, pessoas LGBTQIA+, não vamos deixar de existir, né? E não vamos deixar de reivindicar também os direitos de todas as pessoas que devem, sim, serem respeitadas e tratadas como são. Então, essas foram as conclusões que eu tirei aqui dos convidados brilhantes dessa audiência de hoje. Agradeço pela oportunidade de escutar vocês. Próxima. Eu. Não, o que falar depois desse resumo da Isa, né? Maravilhosa. Fez uma boa síntese do debate de ideias entre os convidados. Eu acho que foi um ambiente muito, muito saudável criado aqui nessa audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, porque ele trouxe aqui divergências de posicionamento que conseguiram dialogar, perceber, inclusive, alguns pontos de interseção e outros de divergência muito profunda, mas respeitando aqui o espaço do debate democrático. Em relação ao projeto, eu tendo a considerar também que nós vamos estar, vereador Nicolas, aqui perdendo um pouco do tempo da Câmara Municipal. Primeiro, né, porque já está mais do que evidente do que o que é ensinado nas escolas é a norma culta da língua portuguesa. O pré-requisito dos professores é a norma culta da língua portuguesa. Agora, os professores vão dialogar com as transformações linguísticas, vão dialogar com as dúvidas dos próprios estudantes, vão dialogar com a diversidade presente na sociedade, e isso não pode ser censurado. Dessa forma, né, caso o projeto passe aqui na Câmara Municipal, continue tramitando, né, ele vai, consequentemente, ou ser vetado ou sofrer uma DPF, sofrer aí uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu acredito que, mesmo tendo passado na CLJ, na minha opinião, por motivos mais políticos do que qualquer outra coisa, esse projeto ele é uma perda mesmo de espaço dentro da Câmara Municipal que poderia estar sendo investido no enfrentamento às diversas formas de violência que João Maria trouxe aqui. Acho que foi uma audiência muito, muito rica, porque a gente trouxe desde pessoas especialistas na linguística, especialistas no direito, mas finalizamos com a fala do João Maria, que traz aqui a violência que representa a tramitação de um projeto que criminaliza a sua própria existência. Então, queria só deixar essa questão aqui para a gente encerrar, né? Que, para além das questões de interferência no ensino, na educação, um projeto que agride o princípio da diversidade, da dignidade humana, que pode, inclusive, incorrer em aspectos de LGBTfobia, não deveria estar, de fato, tramitando aqui na Câmara Municipal. Mas o debate é sempre muito rico e queria parabenizar aí o vereador Nicolas, vereadora Duda, vereadora Isa, por terem também proposto essa diversidade de convidados e nos engrandecidos com essa audiência pública.
Obrigada, Bela. E é isso, 91% das travestis e transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio. Isso diz muito que o debate que deveríamos fazer aqui é justamente de transformar a escola em um espaço menos violento para a comunidade LGBT, sobretudo travestis e transexuais. E o que esse projeto quer fazer é aprofundar a violência contra travestis e transexuais, porque ele quer não só nos retirar enquanto corpos, já que 91% não conclui o ensino médio por causa da violência que há na escola contra transexuais, mas, além de nos retirar enquanto corpos, nos retira também enquanto conhecimento, por meio do epistemicídio, e pior, quer nos retirar enquanto linguagem. Quer dizer, é de uma violência absurda. Então, acho que depois dessa audiência pública ficou claro para o vereador Nicolas que esse projeto, ele em nada acrescenta para a sociedade. Acredito que o vereador deva retirá-lo de pauta. Eu acho que ele deve fazer isso, né? E uma última questão também, já que vai terminar a audiência, eu não conheço a formação do Thomas, mas eu sou professora de língua portuguesa há mais de 20 anos, e alguns erros conceituais que ele traz, eu, como professor, não poderia deixar. O primeiro, quando ele fala em relação a o pensamento virante da linguagem, tudo é linguagem. O próprio Freud mostra que é impossível a gente ver no mundo sem linguagem. E trago aqui para terminar Vygotsky, né? É por meio das palavras que pensamos. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. O que ele usou ali foi sofismos, né? Para uma linguagem rebuscada, no sentido, mas de esvaziamento ideológico absurdo. E eu, como professor, não poderia deixar. E eu, como uma travesti, também não posso deixar que um projeto como esse, vazio também do ponto de vista político, que fere a LDB, passe nessa casa. Muito obrigada. Fiquei feliz de ter trazido os convidados. Agradeço a todos que vieram. Obrigada mesmo. Porque sem vocês não teria audiência, porque seria só uma pessoa do lado de lá falando, né? Então a gente conseguiu qualificar o debate para os vereadores da casa pensarem, pautarem a votação, caso o vereador Nicolas mantenha, mas eu acho que o vereador Nicolas deve retirar esse projeto de pauta depois dessa audiência pública. Eu não sei se o vereador Nicolas está presente ainda. Se ele não estiver... Opa, estão me ouvindo? Eu estava presente. Tá, boa. Então, tem que me conhecer muito mal para saber, para achar que eu vou tirar esse projeto de pauta, né? Muito obrigado por todos os convidados, muito obrigado a todos os vereadores que compareceram. Feliz por essa audiência, pelo debate profundo, sério, e vamos, obviamente, prosseguir. Há nenhuma condição de eu tirar esse projeto de pauta, e ficou aqui claro muitas outras evidências, mas também que eu não vou falar porque já estouramos o nosso tempo. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, Deus abençoe. Às 15h02, finalizo essa audiência pública. Obrigado.